Olá, você, assim como eu, sabe muito bem que o calendário de junho nos convida a viver dois momentos bem intensos. Um deles ligado à fé, que é o dia de Corpus Christi. O outro aos santos juninos, que a gente pode falar em religiosidade cultural. E para tratar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o Dom Hamilton, que retorna aos nossos estúdios para essa conversa muito bacana. Bem-vindo, Dom Hamilton. Não vou dizer que eu amo conversar com o senhor, né? Olá, muito obrigado, Cristina, pelo convite, né? E é sempre bom estar aqui na Rede Sul, conversando sobre assuntos importantes da vida do povo, da cultura do povo, da fé, da religião, e tudo isso está incluído no dia a dia do jeito de ser das pessoas, né? E aquilo que estamos vivendo no momento, que de alguma forma impacta, né, toda a sociedade, as pessoas, mesmo que elas não estão diretamente ligadas ou vivenciando, mas elas estão inseridas, né, porque é feriado, porque tem uma programação que às vezes modifica o seu cotidiano, então, ela está inserida de alguma forma. E nada melhor do que conhecer um pouco a história e o chão de tudo aquilo que a gente celebra, sobretudo na fé. O senhor acabou de falar em chão, então eu quero começar por aí. Corpus Christi é a materialização de Jesus na Eucaristia. É, e uma das grandes tradições são os tapetes coloridos. O senhor acha que isso aí continua sendo uma expressão de fé ou ele já está inserido dentro de um processo cultural? As duas coisas se juntam, né? Num primeiro momento, nós temos enquanto expressão de fé, só que vai virando uma tradição. Alguns lugares do Brasil nós temos, além dos católicos, daqueles que vão expressar na missa, na procissão, a sua presença e o seu amor a Jesus Eucarístico, né? Nas aparências do pão e do vinho, é a fé na Igreja Católica da presença real de Jesus, humano e divino. Mas nós temos outros, tem cidades turísticas nesta época onde as pessoas vão para ver as belas artes, né? Que as tradições aí, elas mantêm ao longo dos anos. Alguns lugares perderam esta tradição que virou cultural, mas a grande maioria mantém. As cidades de Minas são características. Várias do estado de São Paulo, do sul do Brasil, do Nordeste, nós vamos vendo aí que elas são destacadas quando os jornais, a televisão, as redes sociais elas divulgam estas de modo particular, porque elas se tornaram assim culturais, até para visitas. Alguns vão para lá, às vezes não são católicos, mas admira esta arte, essa expressão popular e o jeito, aquilo que eles fazem, são verdadeiros quadros. O material que se usa, né? É uma coisa simples que se transforma de um valor incalculável até pelo amor com que a pessoa prepara, famílias que preparam, escolas, entidades, paróquias, igrejas, né? Esse ano aqui nós temos em Guarapuava a igreja ucraniana conosco, a LAC, até a LAC, né? Vai ali A próximo, academia. a Academia de Ciências, Letras e Artes, da qual eu sou membro, mas Ah, o senhor pediu. é imortal Ah, é. também. Então, a LAC também pediu, vai fazer um pouco mais simples, e olha aí, não deixa de ser uma expressão cultural e artística também. Então, nós temos pessoas que vão e passam esses dias alojadas, hospedadas aí na cidade, só para participar e ver essas obras de arte, né? E o Corpus Christi em si, enquanto fé, começa na Idade Média, né? Santo Tomás de Aquino foi aquele que compôs a missa para Corpus Christi. E Corpus Christi começa com um milagre eucarístico, se eu não me engano, em Bolsena, na Itália, mas também com as visões da beata Juliana de Cornoleto, que ela teria visto Jesus e ele pediu uma festa para honrar o seu corpo e seu sangue.
E ela enviou, pediu ao Papa da época, acho que Urbano VII, alguma coisa assim. E como ali também já tinha acontecido um milagre eucarístico, o Papa sentiu que essas duas referências, né, milagre eucarístico e as revelações de Jesus, as aparições à Beata Juliana, então ele concretizou isto. E ele fez uma bula instituindo a festa do corpo e do sangue de Deus. Então, nós temos então lá pelo século XV e XVI que toma corpo na história da igreja, mas nós temos 2000 anos de cristianismo. Então, temos 500 anos dessa história enquanto sair pelas ruas com Jesus eucarístico no ostensório. Mas o povo, e aqui o povo muito cultural, olha o período colonial. Então, trazendo as tradições também de Portugal, nós tivemos do período colonial, toda essa demonstração de fé, que lembra o domingo da entrada de Jesus em Jerusalém, do domingo de Ramos, porque lá o povo enfeita as ruas para Jesus passar no burrico e usam as palmas para aclamá-lo. Nós ficamos com as palmas para aclamá-lo no domingo de Ramos, mas geralmente não enfeitamos as Sim. ruas. Há lugares que enfeitam, mas é raro. Deixamos, e a tradição já a partir do período colonial foi dividindo Ramos para o domingo de Ramos. O nome já diz, né? Jesus entra aclamado com ramos. E o chão deixa para Jesus eucarístico abençoar as ruas da cidade, sair pelas ruas da cidade. É o único dia no ano que a igreja permite que o ostensório seja levado pelas ruas como demonstração de fé. Que sai do sacrário. Não, porque assim, na missa precisa ser pós a missa. Então, tem a missa, aí se consagra 2 hóstias magnas, que nós chamamos as hóstias grandes. Uma é consumida pelo bispo, no caso aqui, em Guarapuava, e pelos sacerdotes. Onde estão os sacerdotes? Por ele, que os ministros da Eucaristia também. E a outra já é reservada para o ostensório. Então, ao término da comunhão, já coloca Jesus no ostensório e vai sair pelas ruas. Então, a procissão pós-comunhão faz parte da missa. Então, não se dá bênção no final da missa, mas depois dessa procissão com Jesus, se dá bênção com o ostensório e com Jesus eucarístico. Então, só uma vez no ano se lembra esta dimensão e Jesus pelas ruas e o povo dando uma demonstração de fé na presença real do Senhor. Pois é, a gente quando era criança, né, minha avó, né, nos levava para tingir serragem, coletava pó de café, enfim, uma série de coisas que envolvia toda a família nesses preparativos, né? Mas hoje também o que se percebe é que esse enfeite ele ganha uma outra conotação também. Nos últimos anos a gente tem visto agasalhos, cobertas, né, com um apelo mais puxando para o social, né? Isto. Ainda dentro desses enfeites, eu também me lembro aí da época, e olha que eu tenho pouca idade, hein, Cristina? 62. Mas eu me lembro porque minha mãe, como geralmente cai no mês de junho, às vezes no final de maio, dependendo se nós tivemos Páscoa mais cedo, depende do período, né? Porque Jesus teria pedido à Beata Juliana que fosse Corpus Christi na quinta-feira, depois da festa da Santíssima Trindade. Então, Santíssima Trindade é depois de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. Então, nós temos toda uma contagem aqui. Então, será nessa semana, né? Portanto, nessa quinta. Mas no passado, nós realmente, minha mãe, ela juntava casca de ovos, tampinha de garrafa que eram enfeitadas e o pó de café. Então, o que era preto era o borro de café. O que era branco eram cascas de ovos bem trituradas, né? E as tampinhas, depois com papéis coloridos, se fazia o dourado, o prateado e por aí vai, conforme a ilustração. Sobretudo para os cálices com hóstias, né? Que tinham muitas demonstrações.
Com o tempo, a vida ficou mais corrida, alguns lugares as pessoas perderam um pouco essa sensibilidade e pegamos coisas mais práticas, né? A serragem, né? Nem todos os lugares conseguem. Depois a tintura é toda trabalhosa, fica lindíssimo, por isso que são verdadeiras obras de arte. Sim, Hoje, às vezes, as pessoas diminuíram. O TNT é muito barato, ele já suja menos, porque depois a prefeitura precisa enviar os funcionários. Num feriado, eles trabalham até tarde, dependendo do horário das missas e procissões. Então, fica mais prático colocar TNT com alguns enfeites. Então, talvez perder um pouco da originalidade e até da arte, mas não deixa de ser uma expressão bonita quando você olha até como um todo. Aos poucos, também foi adquirindo uma conotação social. Primeiro, porque nós temos dificuldades nas paróquias de coletar alimentos não perecíveis para famílias carentes, né? E todas as paróquias mantêm um número X de famílias que precisa, no final do mês, enviar algumas cestas. Então, ajuda muito, porque a maioria dos alimentos são não perecíveis, então vai sim, colaborar, ou seja, todos, né? E também porque é um período de frio, então já se aproveita para a campanha do agasalho, né? E eu conheço também minha cidade por um tempo, não sei agora, eu sou lá do interior de São Paulo, em Oswaldo Cruz, é muito tradicional, são quase 3 quilômetros que se enfeita. E as pessoas levam também remédios não vencidos, porque elas deixaram de tomar, o médico mudou e pode servir para sim. alguém. Só que ao invés de se colocar no chão, se coloca alguma pequena prateleira no término, porque geralmente nas esquinas não se enfeita para poder transitar, é só durante o quarteirão, a maioria é assim. Então, quando termina, tem um local especial para colocar os pacotinhos com remédios não vencidos. Ao passar o Santíssimo, alguém já recolhe, né? Bem como os alimentos. Então há uma praticidade também, não é só colocar no chão, né? Mas há toda uma logística para recolher e que a gente sabe que virá em benefícios de muitas pessoas. E às vezes a gente nem faz a propaganda, mas o povo leva, sobretudo, agasalhos e alimentos que chegam. Isso é importante. Muito importante. Bom, Hamilton, o mês de junho nos traz também expressões que são até, acho que eu ouso dizer que se tornaram folclóricas, que são a presença das festas juninas, né? E Uhum, aí a gente vai cair no mesma coisa que o senhor falou anteriormente em relação ao Corpus Christi, que se tornaram grandes eventos que uhum. fomentam o turismo. Como é que a igreja convive com esse tipo de manifestação, ou tanto a questão de se enfeitar as ruas nos Corpus Christi e as festas populares, elas contribuem na evangelização. Então, a igreja valoriza muito o que nós chamamos piedade popular. Então, nós temos dois nomes para designar as expressões do povo com relação à fé e misturado com também a cultura, a dimensão social e fraterna de povos, regiões, né? Aí distingue muito. Religiosidade popular está ligado ao todo das religiões. Então, todas as religiões e manifestações de fé, elas têm um espaço onde elas têm algo que se demonstra na sua simbologia. E até quem não tem religião, não professa, mas ela tem a chamada, às vezes, superstição, que é uma religiosidade. Então, por exemplo, a pessoa diz assim: eu não tenho religião, não professo nada, às vezes já foi de uma ou outra, mas não pratica mais. Então, eu não tenho religião. Mas de sexta-feira, ela usa roupa branca. Ou então, ela não passa de sexta-feira debaixo da escada. Ou no dia 13 ela faz figa. É uma manifestação, né? Isso é uma religiosidade Olha só. que atinge religiões, seitas, movimentos. É a relação com o sagrado através de alguma manifestação. Então, a superstição, ela é uma religiosidade. Porque a gente não sabe de onde vem, mas adquire. Você quer ver uma coisa tão... Hoje, claro, com o tempo você vai deixando, mas de pequeno, as nossas mães, sobretudo, diziam:
não deixa chinelo virado. A gente nem sabia por quê. E se a gente perguntasse muito, ia dizer, é porque o chinelo virado vai morrer alguém. Isso. Então, não sei por que a gente bota isso na cabeça. Isso é uma religiosidade, que em todas as igrejas e fora delas, é algo que vai passando de geração em geração, você não sabe nem por quê. Depois, com o tempo, você vai vendo e fala, isso daqui é um sincretismo, isso daqui é superstição, e vai deixando, e você vê que não tem aquela coisa do medo, era pelo medo, né? Até é, o meu marido ele estuda muito as religiões de matrizes africanas, né? Uhum. E tudo que envolve. E tem muitos casos que desse tipo de exemplo que o senhor citou foi trazido pelos escravos, Pelos né? escravos, As amas, as mulheres as isso, escravas que trabalhavam nas casas grandes, elas criaram esse tipo de coisa até para diminuir um pouco o trabalho delas, né? isso, uhum, É a questão de você não arrumar a cama, enfim, então, isso, e foi passando de geração em geração foi. e a gente foi agregando esse tipo de coisa, né? E falando justamente nessa questão aí de superstição, não sei se seria uma, mas a gente tem as simpatias agora, principalmente Juntaram Santo junto com as festas. Antônio, casamenteiro. Como que o senhor vê Então vamos lá. esse tipo de manifestação, né? Então, então aí dentro do catolicismo, para diferenciar, nós chamamos piedade popular. Piedade, essa coisa da devoção, né? Piedoso, devocional. Então nós trazemos isso. O povo católico tem muita devoção, tem muita piedade. Por exemplo, a reza do rosário, a reza do terço. É uma devoção popular, né? São as devoções. Mas nessa época, não é só para rezar sozinho. Você vai rezar lá onde está preparado para celebrar Santo Antônio, São João e São Pedro. Ali tem o terço, depois tem uma comida típica para lembrar o interior. Então, assim, começam com alguns povos. Você citou a questão afro, por exemplo, nós temos as congadas, as festas Uhum. de São Gonçalo, Sim, são algumas regiões do Brasil que herdaram questão de reis, rainhas, a libertação dos escravos, tudo isso vai virando, incorporando também a uma fé. E se torna uma expressão de fé das pessoas, né? A igreja, ela valoriza. Nós temos, por exemplo, o documento de Santo Domingo, aqui para América Latina e Caribe, do CELAM, o documento de Aparecida, os papas do concílio e pós-concílio, o próprio Concílio Vaticano II. E o Papa Francisco expressou várias vezes a importância da piedade popular como uma expressão de fé em Jesus Cristo, porque tudo está ligado a Jesus, que é Deus, é mediador, é salvador. E a partir de Jesus, os santos que intercedem por nós, a começar Nossa Senhora. Olha o mês de maio. O mês de maio, noivas, sim. mães e a figura de Maria perpassa há muitos anos, né? Coroação de Nossa Senhora, os terços nas casas. Na minha terra, isso é muito grande. Na época do Natal, tem as pastorinhos que andam alguns lugares do Brasil, visita casas, são crianças. As folias de reis, E a do Divino nós tivemos festa do aqui, né? Divino. Aqui é muito forte, veio Sim. até Pinhão é vários. muito forte Pinhão é também. muito forte, a bandeira. E olha, o Sim. pessoal se emociona ao beijar a bandeira, né? Aqui isso tudo é uma manifestação bonita da sua fé, que está incorporado ao seu dia a dia e o crer em Deus. E nos santos, os três santos do mês de junho foram se efetivando como santos populares. E se misturou muito, aí o povo já juntou um pouco mais, né? Além da missa, além do terço, a devoção, incorporou danças, Danças. comidas típicas e entrou o que era popular também da superstição, da Sim. simpatia, sobretudo para casamento, né? Santo Antônio, Santo coitado, até Antônio. afogam o Santo Antônio num copo d'água. Tem todas essas coisas. O Santo Antônio é o que mais tem ao redor dele. É. E tem um pouco também em São João, menos a gente São percebe no Pedro. São Pedro. Porém, o Santo Antônio e São João. O Santo Antônio. Santo Antônio viveu lá pelo século XII, ainda conheceu São Francisco de Assis, né? Vai se efetivando como santo casamenteiro. O que conta na vida dele é que na época as mulheres para casar elas precisavam ter um dote,
Elas tinham sim. que levar. E ele conheceu uma que foi se confessar ou conversar com ele. Ela queria se casar, tinha tudo, mas ela não tinha dote. Então Santo Antônio teria dado um papel em branco e escreveu: vai até o comerciante e diz assim, dê em moedas de prata para ela o peso deste papel. E ela deu para ela, vai que você vai conseguir. Ela escolheu lá um comerciante, ela foi e entregou. O comerciante pegou, disse, um papel não pesa nada. Sim. Mas, que isto? Botou na balança. Quando ele botou na balança, deu 400, não sei quantos lá que dava. O que dava 400 moedas de prata. Nossa, Foi aonde equilibrou o prato da balança. Então, um milagre de Santo milagre. Antônio para ajudá-la a se casar. Esse milagre, entre tantos, de Santo Antônio, né? Será que Santo Antônio fez tanto milagre? Mas Jesus disse que quem crê em mim farão milagres até maiores do que eu, porque pertencem a mim, sou eu que faço. Então, Santo Antônio, um ser humano, mas tão temente a Deus, tão fiel a Deus, e Deus, através da sua intercessão, da sua invocação, acontecia tantas coisas. E a partir daí, ele foi se efetivando como santo casamenteiro, porque ajudava, né? E no Brasil, como se instituiu, aí acho que nos anos de 1936, 1940, para ajudar a motivar o comércio, se instituiu dia 12 de junho, na véspera de Santo Antônio, Dia dos Namorados. Sim. O que na Europa, se eu não me engano, é 14 de fevereiro, é São Valentim, o patrono Uhum. dos namorados, não é Santo Antônio. Então, no Brasil, São Valentim já não tem devoção aqui no Brasil. Então, o comércio já colocou na véspera de Santo Antônio por causa deste fato e ligou o santo. Então, na véspera de Santo Antônio, os namorados, com toda essa questão do casamento, né? E no dia seguinte celebra o santo. Então, são coisas unidas até no jeito do lucro, né? Com certeza. Aí, Mistura. mistura tudo. Os pães, Santo Antônio teria morrido numa terça-feira. Então, a devoção a Santo Antônio nas terças-feiras, e Antônio é visto como um dos santos mais populares do mundo. Do mundo. Então, o mundo tem devoção. Itália e Lisboa brigam por causa de Santo Antônio, porque ele nasceu em Lisboa e morreu Santo na Antônio de Itália. Pádua. Isso. Santo Antônio de Pádua morreu lá, sepultado lá. Eu estive lá em peregrinação, mas ele nasceu em Lisboa, Santo Antônio de Lisboa. Então, isso até os países, porque é tão popular que o santo se torna tão próximo da vida das pessoas, né? E nas Sim. suas necessidades. E conta que Antônio era muito caridoso, então, onde ele estava, quando ele estava no convento, porque ele saía muito a pregar, iam muitos pobres lá no convento. E ele pegava os pães e distribuía. Ele diz que sempre ele tirava os pães, não faltava para os frades e aquilo se multiplicava, porque tinham muitos frades e ao mesmo tempo ele saciava a fome dos pobres que vinham. Então, essa multiplicação dos pães na vida do santo e para com os pobres gera a bênção dos pães como a simbologia da partilha do pão, da nossa vida mais solidária com os pobres, né? O pão, ele é simbólico, né? Ele carrega uma Sim. simbologia forte. Então, o pão de Santo Antônio abençoado não é só para receber uma graça, senão é para me ensinar a partilhar o pão com quem não tem. São São. João, pode Desculpa, perguntar. por favor. São João, ele é mais ligado à esperança, né? São João também se junta por causa da fogueira. Uhum. Olha, as grandes fogueiras, na verdade, são para São João, Sim. porque conta uma história, né? Isso então a tradição vai recolhendo, não está na Bíblia. Maria foi ajudar sua prima Santa Isabel. A casa de Maria até a prima Santa Isabel dá mais ou menos de 10 a uns 15 quilômetros. Então ela foi a pé, de burrico, e não tinha nenhum meio de comunicação para avisar quando João Batista nasceria. Isabel já estava de 6 meses quando Maria, depois de grávida, disse o sim. Ela partiu apressadamente para ajudar a prima. Ela ficou 3 meses e nasceu João. Então, recolheu-se na tradição, não se sabe quando criou, que no nascimento de João Batista nasceu Maria para avisar Santana, São Joaquim, os parentes, fizeram uma enorme Uma fogueira. fogueira. E aquele fogo e a fumaça anunciou o nascimento de João Batista. Essa tradição trouxe a fogueira para São João,
porém se expandiu também para Santo Antônio e para São Pedro, Mas ela é a mais popular mesmo para São João, para né? São João. Naquela noite tem gente que do dia que é a noite mais longa, né? É. É, a que, Dizem que é a noite é mais é longa. por causa da questão do, como chama lá? De negócio de inverno, né? Ah, o solstício. Solstício de inverno. Então, para nós é o inverno, para o outro lado, para o É o Oriente já é verão. o verão, né? A Europa é verão e para cá é inverno. Sim, O que para nós, no final do ano também, o do 24 para 25 de dezembro é a noite mais longa, é o dia mais mais longo. longo. E agora é a noite mais longa, já vem o frio, as músicas que se juntam, típico é para dançar, no estilo forró, e cada um coloca, se é no Nordeste, se é no Sul, o seu ritmo naquela letra, naquela música que fala mais forte, né? E não pode faltar o sanfoneiro, porque vem de uma tradição rural, né? Por isso, comidas típicas e a sanfona ou acordeon, que é um instrumento típico e lembra o rural, mesmo às vezes se tocando na cidade. O que se faz na cidade traz esses arquétipos, né? Essa tradição ou a história das pessoas. O fundo de cada um lá de trás é o rural, né? Que encheram as Sim. cidades. Então, outra questão aí é pular a fogueira, né? Tem toda aquela tradição que as pessoas pisam na brasa e não se queimam. Então, quem tem fé É que ia vai. falar, isso aí é a fé, né? É. Só que ali entra uma questão também sensitiva, né? Eu Uhum. fiz parapsicologia, então a gente explica muito também uma questão mental, né? A pessoa, além da fé, ela tem uma programação mental, né? Ela programa o seu inconsciente, ela consegue também. Então junta a fé, junta uma autossugestão também de mente, a gente não dá para distinguir aqui na hora, e alguns se queimam, né? Hoje, menos, mas o pessoal já teve muito isso no passado, né? Domilton, o senhor não acha assim que essas manifestações, esses tipos de devoção, de fé, eles não são, por serem mais lúdicos, eles não fortalecem a religião católica? Fortalece, por isso que a gente joga dentro do piedade popular e busca evangelizar, né? Quando a gente vê que tem muita coisa exagerada, aí a gente busca podar um pouco, trazer, olha, a questão da oração, a questão da missa, a questão de uma devoção mais salutar, coloca o terço, depois vamos ver o que favorece a fraternidade, a comunidade, né? Se os fogos é perigoso, pode alguém se machucar. Que tal deixar os fogos? Hoje tem a questão dos animais também, Sim, né? Tem pessoas nos hospitais, idosos, muito autismo, né? sim. Os autistas também não suportam esse barulho. Hoje existe uma questão maior, que talvez não seja a melhor expressão soltar fogos ou esse barulho todo. Então, que tal a gente fazer outros gestos? Então, a igreja vai ajudando a podar e educar, não perdendo aquilo que já foi incorporado pelo povo. A essência mesmo. Sim, a essência. E às vezes nos entristecemos porque algumas coisas elas vão se distanciando. Ontem eu vi rapidamente no Facebook, parece que uma escola, não sei se foi na Bahia, não sei onde, eu não olhei, foi uma coisa rápida que durante uma festa junina, de repente, um grupo, ao invés de apresentar uma quadrilha, de repente se fizeram algo diferente e entrou um rapaz, um jovem, vestido do Ney Matogrosso. Como o filme está aí, né, da Sim, vida do Ney Matogrosso, Homem com H, sim. ele cantou essa música no ritmo de forró, vestido como Ney Matogrosso, né, produzido com pintura, roupa, e os figurantes, ao invés de dançar a quadrilha, eles entraram no ritmo dançando, Coreografaram. coreografaram. Então, muita gente gostou, mas houve muita crítica. E a crítica, não pelo Ney Matogrosso, Sim, mas mas porque estava numa festa sim. junina. Então as pessoas disseram, olha aí, estão distorcendo uma religiosidade, trazendo uma outra questão, que não tem a ver nesse momento. Poderia ser apenas uma apresentação da escola no outro momento, mas não. Mas isso acontece aqui em Guarapuava, Uhum, nas festas juninas. Está se dançando uma quadrilha, uma quadrilha não, porque aqui já incorporou sertanejo universitário, uhum. é,
Me ajude, Jorginho. Gauchesco, né? Não, o gauchesco, É, funk, ai, não é, já entra no pagode. funk. Não, do fundo da grota lá, né? Então, se já veio para isso aqui, nós não temos uma tradição do forró, né? E Aham. aí, em meio a isso, ó, troca de ritmo e entra um funk. Aí depois volta novamente para a música que começou, né? Então vai acaba perdendo a característica mesmo, né? Acaba. E a nossa, vamos olhar o estado do Paraná, né? O estado do Paraná é muito rural. A nossa diocese, ela é mais de 90% rural e nem 10% urbana. Urbano. Embora a cultura urbana, que hoje é denominada por causa da internet, já atingiu o quase todo. Na época da pandemia, nós tivemos uma dificuldade na questão da educação e até a transmissão de missas, lives, de chegar em toda a zona rural da nossa diocese, que é extensa demais, é a maior geograficamente do sul do Brasil, é a terceira. Nossa, Cabe dentro do estado de Alagoas a nossa diocese. olha só. É, costumo brincar porque a nossa diocese tem 27.300 e poucos quilômetros quadrados. E o estado de Alagoas tem 27.600 e poucos. Então eu digo, esses quase 300 é praia que eles têm e nós não temos. Então quando você tira também a praia deles, fica do mesmo Fica o tamanho meu nosso. tamanho. Mas se você olhar bem, olha, a sanfona, mesmo o forró, ou ritmos que se pareça com esse estilo do forró, eles falam que essa coisa da roça, o jeito de brincar na roça, se nós resgatarmos, nós temos toda essa tradição. Mas talvez aqui no estado ou algumas regiões não foi tão passado de geração em geração que se perdeu. Então, hoje, quando se quer fazer, se junta os ritmos do momento, até por causa dos jovens ou as crianças que estão Sim, embaladas, e sim. a tradição em si ela já ficou. Uhum. Ou seja, você faz aí uma mistura que perde a questão cultural. Aqui já é, às vezes, nas escolas, que já não tem tanto o sentido da fé, porque lembra do santo, mas é mais um jeito de manter a questão do folclore, a questão da arte, né? A questão da dança, retratar coisas assim do povo, manifestações populares. Porém, se manifesta aquilo que é o momento. A gente também precisa valorizar. Porém, perde a característica histórica e cultural, né? Isso não Verdade. pode perder. A gente já está caminhando para o fim, mas o senhor falou muito em terço, né? Na questão principalmente coletiva. E nós temos em Guarapuava, região, no Turvo, eu sei que foi a primeira vez que eu fiz uma matéria sobre, foi Uhum. o terço dos homens do Turvo, né? E aqui em Guarapuava, a gente sabe que outros municípios também foi uma questão que pegou, né, Dom? Sim, é muito forte, sobretudo no Brasil. Parece que já tem grupos fora do Brasil. Olha, a história do Terço dos Homens começa em 1936, por aí, antes da década de 40, com uma região do Brasil, ali na região, acho que de Minas ou Espírito Santo, um frei, para que os homens também, porque eram sempre as As mulheres. mulheres. Os homens achavam que isso era devoção de mulher. Depois isso foi ganhando corpo através dos tempos, muitos lugares se organizando. Mas como terço dos homens, divulgando no Brasil, ganhou esse nome em 2007. Bem recente. 2007, não temos 20 anos ainda, 18 anos mais ou menos, quando se espalhou a partir do estado do Espírito Santo. Hoje ainda está, porque ele está quase ficando emérito, o Dom Gil, acho que ele é arcebispo de Juiz de Fora. Ele é o grande incentivador do Terço dos Homens. Parece-me que há 2 anos atrás foi efetivado como dia 8 de setembro, que é a festa da Natividade de Nossa Senhora, né? Então foi efetivada essa data, 8 de setembro, como Dia Nacional do Terço dos Homens, para ver o quanto ganhou corpo Sim. e quantos homens aderiram. Então, não é só ali recitar as contas do Rosário com as Aves Marias, os Pai Nossos, contemplando os mistérios, mas é trazido também a realidade das famílias, da sociedade, do mundo, momento de consagração.
E muitos deles estão ligados também, às vezes, a algumas obras de caridade. Então, no Brasil foi muito rápido. As grandes concentrações em Aparecida do Norte, né, lá na Basílica, todo ano, tem crescido a cada ano, acho que passou já, chegou a quase 200 mil, aí eu não Nossa, sei. Então, é algo que cresceu demais. Essas romarias nacionais, elas incrementam. As romarias diocesanas, nós já estamos aí na segunda ou terceira, e a cada ano tem aumentado mais. Nós já temos muitas paróquias, comunidades rurais, onde estão lá os homens toda semana, ou a cada 15 dias, não mais do que isso. A grande maioria toda semana, os homens lá rezando o terço dos homens. E de vez em quando a gente vê alguma mulher por lá. Às tem vezes, que ter equilíbrio. porque o marido vai, ela fica lá no fundo com os filhos, mas sempre se frisa. As mulheres, elas têm um estilo mais. E aí as mulheres não querendo ficar atrás, porque já rezavam. Então vemos também o terço das mulheres, temos as mães que oram pelos filhos, que também começou lá no Espírito Santo. E adotou a Nossa Senhora da Salete, que está chorando como a sua padroeira, e Santa Mônica, que chorou muito, e foram 30 anos até a conversão do filho Santo Agostinho. Então, Nossa Senhora das Saletes, Santa Mônica inspira. É uma situação sempre das mulheres. E não é só para os filhos, mas uma situação, muitas vezes, aí de discriminação. O feminicídio é muito alto, Violência. a violência, a agressão dentro do lar, vícios e tantas outras coisas, né? Mas, de modo particular, as mães que sofrem e rezam, ou não sofrem tanto, mas rezam pelos seus filhos, pelas famílias, pelas filhas e filhos de outros. Temos também as mães intercessoras, que o terço está aí. São vários movimentos, eu vou brincar, Tá que as bom. mulheres não quiseram ficar atrás. E foi uma inspiração de Deus, de Nossa Uma competição Senhora, boa. boa, porque aqui não é quem ganha na oração, mas juntando homens e mulheres é a família rezando, as pessoas rezando. E Justamente. rezar nunca é demais. Jesus diz: orai e orai sempre. Então, rezar sempre deve ser não uma obrigação, mas a oração é amizade com Deus, né? O Rubem Alves dizia que a gente reza porque sente saudades de Deus. Ai, que lindo. Não é bonito? Nós saímos de Deus e nós temos saudades. Como o salmista que diz: minha alma tem sede de Deus. Então existe uma fome, uma sede lá dentro que o Rubem Alves interpreta como saudade. Principalmente no cair da tarde, né? É uma hora nostálgica. Temos às 18 horas a Ave Maria no interior, mas também sempre divulga em tantas rádios, emissoras, o terço, porque é uma hora da saudade. Sim. Quando os ponteiros apontam para o infinito, olha, um ponteiro para a terra e outro para o céu. Nesse cair da tarde, a gente sente saudades no escurecer da vida. Melancolia, né? Então tudo isso traz a lembrança na alma de Deus. E a gente reza, o anjo do Senhor anunciou a Maria, ou reza o terço, emissoras que transmitem a missa. É um momento propício para a oração. Então é bonito. Santa Teresa de Ávila dizia: rezar é tratar de amor com a pessoa amada. É tratar de amizade com seu melhor amigo. E a gente sente falta, né? Quando não está o amigo do lado, a pessoa amada. E aqui a gente tem algumas coisas que a gente pode até treinar para falar, como o terço, orações escritas. Mas na maioria das vezes se trata de amor, fala a partir do coração. E Deus gosta também, e sobretudo, desta oração que brota do coração, da vida, da alma, onde você chora, onde você lamenta, onde você pede perdão e onde você, cheio de gratidão, você vai agradecer a Deus, sobretudo a gratidão. Ai, Dom Milton, essa sua fala aí já me deu, ó, grilinho na cabeça, mas é um tempo para outra entrevista, Outra senão. entrevista, vamos conversar sobre a oração. Vamos conversar sobre a oração. Vamos conversar, sim. Bom, gratidão. Quero lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, conversar com nossos seguidores. Eu agradeço de coração o convite, colocam-me sempre à disposição e é muito bom estar aqui, Cristina, com você, com vocês,
com todos os seguidores aqui da Rede Sul, né? E com momentos importantes como este que nos ajuda. Ajuda a mim, ajuda você. Esclarecemos algumas dúvidas, sabemos o porquê nós estamos nesse momento da história e por que se celebram coisas que parece que é, como diz o jovem, lá das antigas, mas que tem um significado novo no jeito da gente se colocar, no jeito de estar e principalmente na questão da piedade popular no relacionamento com Deus. E eu quero lhe dizer uma coisa: o senhor tem um seguidor, quer dizer, quem ganha é a Rede Sul, né? Em trazê-lo aqui. Porque o senhor tem um fã, e eu queria que o senhor mandasse uma bênção para ele. Ai, ele vai me matar, mas eu não lembro o nome dele agora. Mas ele é o pai do nosso Gilson Bosqueiro, que está lá no interior de São Paulo. Uhum. E quando tem em Santa Bárbara do Oeste, se não me engano, esse é o nome, e quando tem entrevista com o senhor, a última entrevista disse que ele tinha assistido já mais de 6 vezes. Olha aí. Então eu queria que o senhor mandasse uma bênção para ele, para sua esposa, né? Que são os pais do nosso editor aqui. Que alegria, então, para os pais aqui do nosso editor. Que alegria saber que o Senhor nos acompanha sempre, acompanha a Rede Sul e acompanha também quando o bispo está aqui, com muita humildade para a gente transmitir aquilo que cremos, né? A vida que amamos e ajudar as pessoas também a serem melhores à luz da fé, no impulso da esperança e na prática do amor. Então, para o casal e para todos vocês que estão aí assistindo, que estão aí compartilhando, que estão curtindo, a minha benção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço o Jorginho Teles, que sempre está lhe acompanhando, está aqui compartilhando com a gente nesse momento, a Nana, né, que é minha fiel companheira. E agradeço principalmente a você que está, então, curtindo essa nossa conversa com Dom Hamilton. Fique ligado no seu portal www.redesudenoticias.com.br. Eu quero lembrar vocês que agora nós temos também nosso marketplace, que é o Conecta Negócios.